Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Negreiros, eu sou professora da disciplina de Química 2 e hoje eu vou dar aula para vocês, a primeira aula na verdade, sobre eletroquímica. Antes da gente iniciar essa aula, eu peço que vocês revisem alguns conceitos iniciais dentro da física, que é o conceito de corrente elétrica e diferença de potencial. Eu coloquei aqui no slide resumidamente o que a gente precisa levar nesse conteúdo de cada um, mas é melhor que vocês aprofundem um pouco mais na física, certo? Então, da corrente elétrica, a gente precisa levar o conceito de corrente elétrica, que é o nome dado a um fluxo ordenado de cargas elétricas. E da diferença de potencial, a gente precisa lembrar que os elétrons eles se movimentam de um ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês como numa pilha isso funciona. Só inicialmente para pegar esses dois conceitos. Nesse exemplo 1 aqui, na verdade, vocês veem que o LEDzinho ele acende, né? Nos outros ele não acende. Por quê? Aqui a gente tem uma extremidade do fio ligado num ponto de maior potencial e a outra extremidade ligada num ponto de menor potencial. E esse fio é um fio metálico, ou seja, é um fio que ele permite que os elétrons, que as cargas, elas possam passear livremente, se movimentar livremente. Então a gente consegue, por causa do fio metálico, ter um fluxo de cargas, um fluxo ordenado de cargas. E esse fluxo ele vai acontecer porque a gente tem uma diferença de potencial. Então eles vão sair desse ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial. Por isso que a lâmpada ela vai acender. Nos outros exemplos ela não acende por quê? Nesse exemplo J, por exemplo, a gente tem que as duas extremidades do fio estão ligadas num ponto só, no mesmo ponto. A gente não vai ter nenhuma diferença de potencial, porque os dois estão ligados no mesmo ponto. Portanto, se a gente não tem a diferença de potencial, a gente não vai ter esse movimento das cargas. Se a gente não ter esse movimento, o LEDzinho não vai acender. Do mesmo jeito no exemplo K. Já no exemplo L, a gente tem uma ponta sem estar ligado em nenhum ponto que tenha potencial elétrico. Então não tem como esse LED acender. Tanto no L quanto no M a gente tem o mesmo exemplo. Então, basicamente, inicialmente, a gente precisa entender isso. Como é que a gente pode relacionar agora esses conceitos com eletroquímica? Bom, é bem simples. A eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre reações de óxido-redução, ou seja, reações de transferência de elétron, com corrente elétrica. E a gente sabe que corrente elétrica é justamente o fluxo ordenado de cargas, e o elétron tem carga negativa. Então é bem simples relacionar. Essa associação ela pode acontecer de duas formas. Uma reação ela pode gerar corrente elétrica, uma reação de transferência de elétrons ela pode gerar uma corrente elétrica, ou uma reação ela pode ser provocada pela corrente elétrica. No primeiro caso, em que uma reação espontânea de oxirredução, ela produz corrente elétrica, a gente vai ter uma célula galvânica. Caso contrário, se a reação de transferência de elétrons ela for provocada pela corrente elétrica, num processo chamado eletrólise, então a gente vai ter uma célula eletrolítica. Lembrando que a nomenclatura ela é variada, pode aparecer como célula, pode aparecer como cela, depende da prova que você fizer ou do professor, mas enfim, é bom vocês conhecerem as duas nomenclaturas. De qualquer forma, tanto a célula galvânica quanto a célula eletrolítica são células eletroquímicas que envolvem justamente reações de transferência de elétrons em relação com a corrente elétrica. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre célula galvânica, no caso a pilha de Daniell. Essa imagem que eu trouxe para vocês é uma célula completa, mas essa célula ela se divide em duas semicélulas, que é a semicélula de zinco e a semicélula de cobre, no caso da pilha de Daniell. Vamos entender o que acontece em cada uma delas. Na semicélula de zinco, a gente tem uma placa de zinco metálico mergulhada numa solução aquosa de sulfato de zinco. Esse sulfato de zinco ele vai se encontrar em sua maior parte dissociado em zinco 2+, e SO4 2-. O que acontece? O zinco ele tem um potencial de redução menor do que o potencial de redução do cobre. Ou seja, nessa célula em específico, o zinco ele vai oxidar e o cobre vai reduzir. Quando o zinco metálico oxida, ele passa de zinco 0 para zinco 2+.
E esse cátion, ele vai para a solução se misturar com os outros zinco 2+ que já estavam ali. O que acontece com os elétrons? Esses dois elétrons, graças ao fio metálico, eles podem se movimentar livremente até um ponto de maior potencial, que é, na verdade, a semicélula de cobre. Então, eles estão saindo da semicélula de zinco, um ponto de menor potencial, para a semicélula de cobre, que é um ponto de maior potencial. Mas o que está acontecendo na semicélula de cobre? A gente tem uma placa de cobre, uma placa metálica de cobre mergulhada na solução aquosa de sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre, assim como o sulfato de zinco, ele se encontra em sua maior parte dissociado em cobre 2+, e SO4 2-, perdão. Quando esses dois elétrons eles se encontram com esse cátion, esse cobre 2+, eles se juntam formando o cobre metálico. Esse cobre, então, ele vai sair da solução e ele vai se aconchegar ali com a placa de cobre. Então, vocês estão percebendo que, na verdade, a gente está perdendo o zinco metálico e ganhando o cobre metálico. Consequentemente, na parte da esquerda, na semicélula de zinco, a gente tem que essa placa metálica ela vai ser corroída, né? Ela vai perder massa, enquanto a placa de cobre, placa metálica de cobre, ela vai ganhar massa. Então, a gente entendeu, de maneira geral, como é que funciona a pilha de Daniell. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho e relembrar algumas coisas. Começando pela semicélula. Na de zinco, a gente tem que estar acontecendo uma reação de oxidação. Ou seja, o zinco metálico está perdendo elétrons, virando o zinco 2+. A solução está, então, se enchendo de cátion, certo? Esses dois elétrons perdidos pelo zinco, eles vão para a semicélula de cobre e se unem com o cobre 2+, que já estava na solução, formando o cobre metálico. Então, a solução que antes tinha muito cobre 2+, vai perdendo o cobre 2+, e formando o cobre metálico. Agora, pensa comigo. Se de um lado a gente tem que a solução está ganhando mais cátion e do outro a solução está perdendo cátion, a gente tem que vai ter um acúmulo de carga tanto de um lado quanto do outro. Do lado esquerdo, a gente está um acúmulo de carga positiva, porque está ganhando cátion, zinco 2+. Do lado direito, a gente tem um acúmulo de carga negativa, porque o cátion cobre 2+, está virando cobre metálico, então só está sobrando SO4 2-. Como a gente tem esse acúmulo de cargas, teria uma hora que a pilha ela pararia de funcionar, porque os elétrons que é para sair do zinco para ir para a semicélula de cobre, eles não iam chegar até a semicélula de cobre porque ela já estaria tão negativa que os elétrons eles não iam querer ir para lá. E eles não iam querer também sair da semicélula de zinco porque a semicélula de zinco está muito positiva. Então, tirar elétrons de uma semicélula que está positiva é difícil, porque positivo e negativo se atraem. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Aí é que entra a função da ponte salina. A ponte salina é um tubo de vidro meio recurvado, que é preenchido com material gelatinoso e contém uma alta concentração de um sal que não interfere no processo, que nesse exemplo é o cloreto de potássio. Então, como o cloreto de potássio ele ajuda a gente, ajuda essa pilha a continuar funcionando por mais tempo. Como a gente tem esse excesso de cargas positivas na semicélula de zinco e excesso de cargas negativas na semicélula de cobre, quando esse sal se dissocia em cátion e em ânion, eles tendem a ir para onde houver mais atração. Então, se tem excesso de carga positiva na semicélula de zinco, então o ânion do sal vai para a semicélula de zinco. Se tem excesso de carga negativa na semicélula de cobre, então o cátion do sal vai para a semicélula de cobre. Dessa forma, a gente consegue compensar essas cargas para que o fluxo de elétrons possa continuar. Então, na verdade, a ponte salina fecha o sistema, porque se não tivesse essa ponte salina, a lâmpada não iria acender, o LED não iria acender, porque não ia ter fluxo de elétrons. Agora que a gente entendeu melhor a sistemática da pilha de Daniell, vamos aprofundar um pouquinho mais na parte da nomenclatura, que é onde geralmente o pessoal mais se confunde. Na pilha a gente tem dois eletrodos. No caso da de Daniell a gente tem o eletrodo de cobre e o eletrodo de zinco.
Quando é que esse eletrodo é chamado de ânodo? Quem oxida, quem reduz, quem é um polo negativo, quem é um polo positivo? Vamos com calma. Eu trouxe uma dica para vocês também, que inclusive eu até esqueci de colocar no slide, mas vamos lá. O eletrodo, quando ele sofre oxidação, ele é chamado de ânodo. Ânodo vai ser o polo negativo da pilha. Por quê? Se o elemento oxida, é porque ele tem um potencial de redução menor. É só lembrar, se ele tem um potencial de redução menor, polo negativo, ânodo, oxida. Já no cátodo, que é onde acontece redução, é o elemento que tem um potencial de redução maior, ou seja, ele tem uma capacidade maior de reduzir, um potencial maior. Se ele tem um potencial maior, ele vai ser o polo positivo da pilha, logo o cátodo. Conseguem fazer a ligação? Então, eu trouxe uma dica para vocês, só lembrarem da palavra pão. O P de pão, pilha, o A, ânodo, O, oxida. Pão, pilha, ânodo, oxida. A gente está se referindo aqui à pilha, eletrólise só na próxima aula. Mas essa dica eu trouxe para vocês lembrarem. Pilha, ânodo, oxida. Pão. Então, coloquei aqui embaixo as reações. No ânodo, a gente vai ter a oxidação do zinco metálico virando zinco 2+, e no cátodo a gente vai ter a redução do cobre 2+, virando cobre metálico. Como é equação global, a gente consegue perceber bem que os elétrons do zinco metálico vão para o cobre 2+, que estavam na equação, virando o cobre metálico mais zinco 2+ aquoso. Vocês também vão ver em muitos lugares a pilha aparecendo nesse esquemazinho aqui, dessa forma aqui. Mas não se assuste, é bem tranquilo. Esses dois tracinhos aqui no meio, eles representam a ponte salina. Do lado esquerdo desses dois tracinhos, a gente tem a semicélula de zinco, da maneira que a gente viu no esquema anterior, só que escrito. O zinco metálico, passando para o que ele vira depois, que é o zinco oxidado. Já do lado direito, a gente também vai ter o antes e o depois, só que da semicélula de cobre, que vai ser o cobre 2+, e depois o cobre metálico. Na semicélula de zinco, a gente viu anteriormente que é o polo negativo, né? Onde oxida é o polo negativo. E na semicélula de cobre, a gente tem o polo positivo, que é o polo de maior potencial de redução. Agora que a gente já sabe essa parte da nomenclatura, vamos para outro ponto bem importante, que é a diferença de potencial de uma pilha. A fórmula é simples, essa que vocês estão vendo no slide. Contudo, a gente pode deduzir muitas coisinhas dessa fórmula, que é o potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo. Primeiro, quanto maior for o potencial de redução de um metal, quer dizer que ele tem uma tendência maior de receber elétrons. Então, quanto maior o seu potencial de redução, mais facilidade ele tem de receber elétrons. O contrário é recíproco. Quanto mais baixo for o seu potencial de redução, mais difícil ele vai ser de receber elétrons. Então, ele vai ter uma tendência de perder elétrons em vez de receber, certo? O que acontece? Na pilha, uma reação, para ser espontânea, os elétrons eles saem daquele que oxida, que tem um potencial menor de redução, e ele vai para um elemento que tem um potencial maior de redução. Esse potencial maior de redução, que tem um valor maior, ele é o cátodo, que é o polo positivo da pilha. Então, nessa fórmula, a gente tem o valor do potencial de redução do cátodo menos do ânodo. Se o valor de redução do cátodo ele é maior e do ânodo é menor, consequentemente, essa subtração, numa reação espontânea, ela dá positiva, certo? Então, quando essa subtração ela dá diferente de zero, quer dizer que o potencial de redução do ânodo, que era para ser o que oxida, ele é maior do que o potencial de redação do cátodo. Então, essa reação ela não vai ser espontânea, porque vai dar um valor negativo, está errado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, com ferro oxidando e o ferro reduzindo. Nesse primeiro exemplo, que é a reação espontânea, a gente tem que o potencial de redução do cobre ele é maior do que o do ferro. Consequentemente, o cobre vai reduzir, ele vai ser o cátodo, e o ferro vai oxidar, que vai ser o ânodo. Então, a gente tem potencial de redução do cobre menos potencial de redução do ferro, dando um valor positivo.
atestando que a gente tem uma reação espontânea, do jeito que é para ser. O cátodo é aquele que tem o maior potencial de redução. Contudo, quando a gente tem uma reação não espontânea, como essa reação de baixo, em que o cobre, na verdade, apesar de ter o potencial de redução maior, ele está oxidando e o ferro está reduzindo, vocês veem que a subtração dá um valor negativo, mostrando para a gente que essa reação não é espontânea. Então é bom sempre lembrar, quando a reação é espontânea, a subtração dá um valor maior que zero, e quando a reação não é espontânea, a subtração dá um valor menor que zero. Outro ponto muito importante também, que cai muito em prova, é a questão do metal de sacrifício, principalmente trazendo esse exemplo que eu trouxe para vocês, do zinco e do ferro. Por que o ferro? O ferro, muito facilmente exposto à água contendo oxigênio dissolvido, ele sofre corrosão, ou seja, forma aquelas ferrugens que ficam na superfície do metal. Para evitar esse processo de corrosão, para evitar que o ferro ele oxide, é feito um processo chamado galvanização. O que é a galvanização? Galvanizar o ferro é revestir ele de um metal de sacrifício, que no caso aqui é o zinco. Mas por que o zinco foi escolhido? O zinco ele foi escolhido por ser um redutor mais forte que o ferro, ou seja, agente redutor oxida. Isso quer dizer que ele oxida muito mais facilmente que o ferro por ter um potencial de redução menor do que o do ferro. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro e assim o ferro não sofre a corrosão, o ferro não forma a ferrugem. Por isso que ele é revestido nesse processo de galvanização. Ah, mas e se esse revestimento ele for riscado? Aí o ferro ele vai ser oxidado. Mas imediatamente após o ferro ser oxidado em ferro 2+, o zinco ele vai atuar doando 2 dos seus elétrons para o ferro voltar a ser ferro metálico. Então, de qualquer forma, o zinco ele vai atuar como metal de sacrifício e vai proteger o ferro, para que não aconteça a corrosão, para que não se forme ferrugem. Então, esse é o assunto de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.